Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Estamos em condição de iniciar a nossa reunião, que tem um continuado formato misto, ou seja, presencial e por videoconferência. Já temos connosco a senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o Senhor Secretário de Estado, e vamos dar início à reunião com a apresentação do requerimento, o requerimento do Bloco de Esquerda, apresentado pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente. É um requerimento para que a Sra. Ministra responda às questões a propósito do PEPAC. Note-se que este requerimento é a segunda parte do requerimento que foi feito, que tivemos uma audição há uma semana atrás, onde foi tida em consideração esta e outras questões, e depois, partindo do pressuposto da apresentação do documento que ia para discussão pública, o Bloco de Esquerda requereu esta audição à Sra. Ministra, que, em boa hora, demos cumprimento no estrito diálogo entre a Assembleia da República e o Governo, para efetivamente proceder aos devidos esclarecimentos e acompanhamento daquilo que é o natural interesse público e o interesse de desenvolvimento do nosso país. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos e dou então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que, como sabe, tem 2 minutos para apresentar este requerimento e os seus devidos fundamentos para a audição da Sra. Ministra da Agricultura. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, obrigado pela sua disponibilidade para prestar declarações também aqui neste Parlamento. Da última vez que veio ao Parlamento, há 2 semanas, também a requerimento do Bloco de Esquerda deixou muitas dúvidas por esclarecer. Afirmava que iríamos conhecer a proposta do Governo para o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum no dia 15 de novembro. Acreditámos que, pela primeira vez, iria cumprir a sua palavra a respeito da publicação deste documento, que define a aplicação de 10 mil milhões de euros em subsídios públicos até 2027. Marcámos a audição para esta semana, para que todos tivéssemos pelo menos uma semana para o estudar e agora esclarecer consigo as dúvidas que subsistissem. Mas, mais uma vez, a Sra. Ministra falhou o prazo e só o tornou público na passada sexta-feira. Parabéns, Sra. Ministra. Hoje, esta audição é prejudicada por isso. Esta limitação não se coloca apenas ao Parlamento, mas sim a todo o país, em especial ao seu próprio Ministério. Não tinha de ser assim, mas foi essa a sua escolha. Contrariou as recomendações do Parlamento propostas pelo Bloco, não prestou cavaco à maioria das propostas da sociedade civil e fez um processo pouco transparente, negociado à porta fechada com grandes proprietários agroflorestais e contra o interesse do país e das gerações futuras. Agora limita-se a colocar um documento grande e complexo em consulta pública durante 15 dias e tem menos de 1 mês para o entregar em versão final à Comissão Europeia. Sra. Ministra, considera que o tempo que lhe sobra é adequado para sensibilizar e instruir as pessoas, dar a conhecer a proposta, mobilizar a sociedade civil e as organizações setoriais, ponderar e acolher os vários contributos? Considera que há condições para cumprir estes prazos e que o documento colhe o apoio do país? Considera ter legitimidade para entregar este plano estratégico? Explique-nos como e porquê. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, para responder às questões colocadas no requerimento e dar aqui uma apresentação e fazer aqui uma apresentação a esta comissão deste plano estratégico da PAC, que devo reconhecer a disponibilidade, a interligação do momento que vivemos, do prazo curto que havia para estes agendamentos, do prazo curto que temos em termos de procedimentos e que foi sempre, por parte do gabinete da Sra. Ministra e pela Sra. Ministra, uma grande abertura, uma extraordinária disponibilidade para que efetivamente fosse permitido comunicar em primeira mão a esta Comissão os pilares, a base da discussão do PEPAC, uma segunda disponibilidade depois da apresentação pública, ou seja, tem sido uma disponibilidade à la carte para efetivamente vir a esta Comissão e isso também tem que ser aqui notado e digno de registro. Sra. Ministra, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e às senhoras e aos senhores deputados aqui em sala e também lá em casa, nos seus gabinetes, e agradecer também por esta oportunidade. Estive e estarei aqui tantas vezes quantas aquelas que forem necessárias, com toda a transparência, para poder conversar sobre estas e outras matérias que possam ajudar a elucidar e a tornar cada vez mais acessível estas matérias que, para além de políticas, também são muito técnicas. E gostava de começar por dizer, Sr. Presidente, que de facto a nossa intenção era tornar público no dia 15 a versão do Plano Estratégico para ser submetido à consulta pública, mas fizemos-lo 4 dias depois, porquanto no dia 15 fui, no fundo, convidada para estar num Conselho de Ministros em Bruxelas, onde havia um tema particularmente importante também a ser discutido para os agricultores portugueses, nomeadamente sobre os custos de produção e os fatores de produção que têm uma influência muito grande neste momento sobre a agricultura europeia e também sobre a agricultura portuguesa e, portanto, achei que fazia sentido primeiro ir a Bruxelas, depois fazer a apresentação na quinta-feira em Conselho de Ministros e na sexta-feira fazer a reunião com as confederações e só depois disso tornar então este documento público. E, portanto, não me parece que seja por 4 dias que esta consulta pública vai ser prejudicada. Mas gostava de aproveitar este momento para mais uma vez dizer de que posso-vos dar a notícia em primeira mão que o Parlamento Europeu acabou de aprovar, ainda há poucos minutos, os 3 regulamentos: o regulamento dos planos estratégicos, o regulamento da Organização Comum de Mercados e o regulamento horizontal, cujo acordo foi conseguido pela presidência portuguesa no final de junho e que só agora é que finalmente foi subscrito pelo Parlamento e que só dia 6 de dezembro é que vai ser publicado em jornal oficial e só depois dessa altura é que vai ser publicada a regulamentação subsequente para que nós possamos terminar os nossos planos estratégicos. E, portanto, não estamos atrasados, estamos sim a cumprir aquilo que são as datas regulamentares e nada foi alterado do ponto de vista regulamentar e nós estamos convocados e comprometidos a entregar o nosso plano estratégico até 31 de dezembro e é nesse pressuposto que estamos agora a fazer consulta pública e é nesse pressuposto que andamos pelo terreno a mostrar aos portugueses e às portuguesas esse plano estratégico e é nesse pressuposto que pedi com toda a condescendência do Sr. Presidente para poder fazer esta apresentação, que possivelmente vai demorar mais do que 10 minutos, para também vos mostrar a informação necessária para que depois possam consultar o documento, que é técnico, mas que também é político, nomeadamente se consultarem a lógica de intervenção, para depois perceberem toda a dinâmica dos demais instrumentos que estão disponíveis. Mas queria passar ao slide seguinte para dizer que este plano estratégico que vai entrar em vigor em janeiro de 2023 e, portanto, nós vamos ter o ano 2022 para o podermos negociar com a Comissão Europeia e fazer os ajustes que entendermos necessários, tendo por base não só aquilo que será a participação pública, como a negociação ou outros ajustes que ainda venham a ser necessários, mas nós quisemos construir um instrumento que preveja uma maior equidade na distribuição dos apoios, que valorize a pequena e a média agricultura, as especificidades territoriais, que promova o investimento e o rejuvenescimento e que contribua para a transição climática e digital. Nós entendemos que a agricultura e a floresta têm um papel fundamental na gestão ativa do território, enquanto promotores do desenvolvimento económico e social, e que é um instrumento essencial, como vão poder ver, para a promoção da coesão territorial, também de forma mais ecológica e mais resiliente. E aquilo que foram as orientações políticas que estão subjacentes
a este plano estratégico estão, no fundo, previstas em 3 dimensões: a competitividade, a sustentabilidade ambiental e a coesão territorial. E começo pela coesão territorial. Pretendemos aumentar a superfície agrícola com apoios ao rendimento no primeiro pilar, com privilégio às zonas vulneráveis aos incêndios rurais, onde pretendemos que o aumento seja em 19%. Pretendemos aumentar a transferência para as pequenas e médias explorações, que passa dos 17 milhões de euros para os 70 milhões de euros por ano. Pretendemos aumentar o apoio às zonas do interior, nomeadamente às zonas vulneráveis e às zonas com menor cobertura de apoios, em 31%, e manter o apoio às zonas com condicionantes naturais, por exemplo, as zonas de montanha, com 130 milhões de euros por ano. No domínio da sustentabilidade, pretendemos alocar nos pagamentos diretos para práticas ambientais, os chamados ecorregimes, 25%. Não éramos obrigados a colocar os 25% numa primeira fase, mas vamos fazê-lo com 874 milhões de euros. Depois, implementação de medidas específicas para alcançar as metas do Pacto Ecológico Europeu em matéria de clima, de alimentação saudável e de promoção da biodiversidade, com 1.200 milhões de euros também, nomeadamente nos chamados regimes ecológicos e nas medidas agroambientais. Vamos incentivar o investimento verde e a biotecnologia com uma consignação específica, com 290 milhões de euros. Aqui inclui-se a transformação agrícola e florestal e o investimento, nomeadamente com a tal consignação específica para a agricultura e, nomeadamente, para o investimento verde. Aumentar a eficiência hídrica em 6%. Promover o apoio à floresta sustentável, nomeadamente os sistemas agroflorestais, e nestes 366 milhões de euros está incluído um mosaico, estão incluídas as medidas agroambientais, as silvoambientais e o investimento florestal. Naquilo que são as medidas de política para a competitividade, o rejuvenescimento para a instalação de jovens agricultores, privilegiando a instalação de jovens nas zonas de baixa densidade, onde ao prémio aos jovens agricultores nós pretendemos pelo menos chegar aos 3.500 jovens agricultores. No investimento, ao reforçarmos o investimento na modernização produtiva do setor e na promoção do regadio sustentável, em complementaridade com o BEI, nós pretendemos aumentar o VAB agrícola em 10%. Aliás, quero aproveitar também para dizer neste momento que estamos em condições, nos próximos dias, de lançar os procedimentos para concluirmos também aquilo que está previsto para a zona do Alentejo, para concluirmos aquilo que está previsto neste domínio, e depois o conhecimento e a digitalização para podermos, em complemento com o que está no Plano de Recuperação e Resiliência, trabalhar neste domínio. Então, para o período 2023-2027 e para apoiar a transição climática, nós contamos com 175 milhões de euros por ano no primeiro pilar para os regimes ecológicos e mais de 200 milhões de euros para o desenvolvimento rural. Isto para apoiar a transição climática. Porque vamos promover uma convergência dos pagamentos diretos, ou seja, um pagamento uniforme até 2026. Nós vamos abrir gradualmente a reserva a partir de 2023, acabando com o histórico e com os direitos, onde em 2026 todos os agricultores podem ter acesso aos pagamentos diretos. Vamos promover uma discriminação positiva à pequena e à média agricultura, que podem contar com 135 milhões de euros por ano, sendo que 70 milhões são para um modelo redistributivo mais eficaz e 64 milhões de euros para a pequena agricultura, mas nós não queremos provocar efeitos disruptivos e, portanto, queremos que, tanto ao nível setorial como a nível regional,
esta mitigação destes efeitos se possa fazer. Com isto, nós vamos reforçar os pagamentos ligados com 138 milhões de euros por ano e vamos, por isso, fazer a transferência do segundo para o primeiro pilar com 85 milhões de euros. Mas peço a vossa especial atenção para os mapas que se seguem. E estes mapas mostram, o primeiro, à minha esquerda, mostra a dispersão dos pagamentos diretos no território. E, como podem ver, há manchas brancas, ou seja, há zonas onde os agricultores não recebem qualquer tipo de apoio direto, nomeadamente nos territórios vulneráveis. Se nós olharmos para o gráfico do meio, que tem a ver com a dispersão dos pagamentos em função da dimensão da exploração, nós percebemos que onde há explorações maiores é onde se recebe mais, inevitavelmente. E aí nós podemos perceber que no Alentejo, que há maiores explorações, é verdadeiramente onde também se recebe mais. Mas se olharmos para o mapa mais à direita, à minha direita, são pagamentos por hectare e podemos ver nas bacias leiteiras onde verdadeiramente o leite com o seu pagamento por histórico é quem recebe mais por hectare. Para terem uma ideia, no Norte o pagamento em média por hectare faz-se a 150 euros, enquanto que no Alentejo o pagamento é feito por 69 euros por hectare. Mas se passarmos ao gráfico seguinte, aos mapas seguintes, melhor dizendo, este à esquerda mostra os direitos que existem atualmente no regime de pagamento base em 2020, ou seja, quem recebe hoje. Ou seja, onde é que estão os direitos e onde é que está a superfície agrícola utilizada. Mas se olharmos para o mapa que está no meio, o mapa central, nós percebemos qual é a superfície agrícola elegível potencial. Ou seja, quando abrirmos direitos. Mas se olharmos para quando abrirmos a todos, nomeadamente quando os terrenos puderem ser limpos e quando introduzirmos o pastoreio e o mosaico florestal, nós podemos verdadeiramente ter um país e uma distribuição mais justa em relação a estes mesmos apoios. E por isso, senhoras e senhores deputados, aqui vos quero apresentar também aquilo que são os regimes ecológicos, a agricultura biológica, onde a um nível de apoio anual de 78 milhões de euros ano, nós vamos, por exemplo, uma das diferenças em relação a períodos anteriores, nós que considerávamos até aqui apenas elegível as pastagens em modo biológico, vai passar a ser obrigatório também ter os animais em modo biológico. Depois, a produção integrada, para podermos diminuir a utilização de fertilizantes de síntese e reduzir a utilização de pesticidas. O bem-estar animal e o uso racional de antimicrobianos para diminuirmos a quantidade de antibióticos utilizados. A gestão do solo para reduzirmos a perda de nutrientes, mas também para podermos utilizar o solo como sumidor de carbono. Para melhorarmos a eficiência alimentar animal, para, nomeadamente, nas nossas produções animais mais intensivas, podermos diminuir a quantidade de gases produzidos com efeito estufa, e depois as práticas promotoras da biodiversidade para melhorarmos os habitats, por exemplo, nomeadamente com a utilização dos polinizadores na apicultura. O gráfico seguinte, nas medidas agroambientais, o uso eficiente da água, para melhorarmos o uso da água enquanto bem escasso, as pastagens biodiversas para fixar azoto e carbono, os montados e lameiros, importantes, os lameiros no norte, os montados no sul,
para podermos preservar a biodiversidade, a conservação do solo, que também já mencionei lá atrás, um mosaico agroflorestal tão importante para preservarmos a paisagem, mas essencialmente para podermos ter uma mancha agrícola e para podermos preservar essencialmente também as questões dos incêndios florestais, as culturas permanentes e as paisagens tradicionais, a manutenção das raças autóctones. Por exemplo, e já vos dei, penso eu, na última vez que aqui estive, este exemplo e volto a dá-lo aqui, vamos aumentar aquilo que é o valor atribuído às nossas raças autóctones. Na Serra da Estrela, nós vamos aumentar em cerca de 50% o valor atribuído à ovelha da Serra da Estrela, mas vamos fazê-lo também para as outras raças autóctones. A conservação e melhoramento dos recursos genéticos é a única forma que nós temos para trabalhar estas duas dimensões, é aqui, nas medidas agroambientais. E depois as medidas de investimento. Um fundo não reembolsável, a aplicação a custos simplificados, nomeadamente nas culturas permanentes, na floresta e nas pastagens permanentes. Queremos utilizar aquilo que já hoje fazemos no VITIS e que é muito fácil para o agricultor e é muito fácil para a administração central também. Queremos ter um apoio público proporcionalmente decrescente a partir de um certo montante de investimento que possa favorecer tendencialmente as explorações de menor dimensão e que têm mais dificuldade no acesso ao crédito. E também gostava aqui de me deter que os jovens vão ter uma taxa mais bonificada, nomeadamente com 80% a fundo perdido, a pequena agricultura com 85%, o ambiente e clima com 80% e o regadio sustentável com 100%. Pela primeira vez nas medidas de investimento, por exemplo, vamos poder também financiar a aquisição de animais de raças autóctones. E isto é particularmente importante em todo o país. Depois, este quadro seguinte tem, no fundo, como é que se faz a arquitetura do plano estratégico. Chama a atenção que estes montantes que aqui estão referenciados são montantes de despesa pública e para 23-27 e, portanto, não pode ser comparado com o quadro financeiro plurianual, com os mais de 10 mil milhões que representam a despesa pública. Tem o primeiro pilar, com o rendimento e sustentabilidade. Dentro do rendimento e sustentabilidade, o rendimento e a resiliência, a equidade e a sustentabilidade, a abordagem setorial integrada, mantendo os 3 programas nacionais, o programa do vinho, o programa da apicultura e o programa da fruta e produtos hortícolas. E depois, no segundo pilar, o desenvolvimento rural, com as medidas de ambiente e clima, o investimento e o rejuvenescimento, a sustentabilidade das zonas rurais, o risco e a organização da produção e o conhecimento, e depois a abordagem territorial integrada e depois a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira. Chamava agora a atenção para os impactos. E os impactos mostram-nos nestas duas tabelas, nestes 2 gráficos. Se olharmos para o gráfico à minha esquerda, mostra-nos os impactos e esta primeira folha, o impacto setorial. Estes impactos, aqui à esquerda, é se introduzirmos apenas aquilo que é regulamentar, ou seja, a convergência e os ecorregimes. E com isso, aquilo que nós verificamos é que há impactos negativos em praticamente todos os setores, tanto ao nível dos apoios como ao nível do rendimento. Basicamente, o único setor que não tem impacto negativo é a horticultura. Mas nós, ao introduzirmos os instrumentos de política, nomeadamente o apoio redistributivo, os pagamentos ligados, a pequena agricultura, os ecorregimes, as medidas agroambientais e a transferência dos 85 milhões do segundo para o primeiro pilar, nós podemos verificar verdadeiramente que o gráfico passa a ser diferente. Mas ainda assim há impactos negativos em setores, nomeadamente nos setores mais intensivos,
que tinham pagamentos historicamente mais altos, por exemplo, no leite, no tomate, no milho, no arroz e nos bovinos de carne produzidos em regime intensivo. Agora, o gráfico está a seguir, é igual ao último que vos mostrei, mas em que queria verdadeiramente enfatizar que, sem prejuízo de ainda haver ajustes que possam vir a alterar e a melhorar aqui a competitividade em alguns destes setores, é possível nós garantirmos a viabilidade e a sustentabilidade das explorações agrícolas, mas também podemos perceber que é graças aos instrumentos de política que conseguimos verdadeiramente passar de um gráfico onde todos os setores perdiam, onde verdadeiramente pomos os setores a receberem apoios que lhes permitem ser rentáveis. Depois, em relação à dimensão da exploração. Em relação à dimensão da exploração, gostava de dizer o seguinte: se aplicarmos mais uma vez apenas aquilo que está do ponto de vista regulamentar, a convergência e os 25% do pagamento direto nos ecorregimes, aquilo que vai acontecer é que há impacto em todas as dimensões das explorações, à exceção das pequenas explorações, porque em bom rigor não afeta o regime da pequena agricultura. Com as decisões políticas, mitigamos os impactos que se fazem sentir, onde valorizamos verdadeiramente as médias e as pequenas explorações, as que vão de 1 a 100 hectares, mas ainda assim o impacto que se faz sentir a seguir não é significativo, nomeadamente ao nível do rendimento. E, portanto, o gráfico que vem a seguir e que aqui se vê melhor, podemos concluir que o efeito redistributivo se faz ver bem ao nível da dimensão da exploração. E para concluir, concluo com o impacto regional. E no impacto regional, como nós podemos ver no gráfico à esquerda, o impacto da convergência e o impacto dos 25% que são retirados para os ecorregimes impacta negativamente em praticamente todas as regiões, à exceção de Trás-os-Montes e nos territórios vulneráveis. Mas, verdadeiramente, quando nós aplicamos os instrumentos de política, aquilo que acontece é que, em média, as ajudas crescem nas regiões 8%. Ainda assim, há um impacto negativo em Entre Douro e Minho e na beira litoral, mas que tem um impacto praticamente nulo no rendimento. E ainda assim estamos a trabalhar para que aqui e no Ribatejo e o Oeste, que perde 1,4 em rendimento, mas que é uma região que está mais apta para lidar com os processos de inovação, em investimento, em que o PEPAC está preparado para apoiar e reforçar esses processos, podermos verdadeiramente ter o país a crescer como um todo. E é isto que gostava de poder concluir convosco. Nós queremos verdadeiramente o país a crescer como um todo, um país que seja coeso territorialmente, que desenvolva socialmente as nossas regiões e que tire partido verdadeiramente daquilo que são as suas especificidades, mas que se prepare verdadeiramente para um novo modelo, uma transição ambiental e climática, onde ninguém fique para trás e onde o rendimento possa ser associado a práticas ambientais, a práticas ligadas à inovação, onde o conhecimento seja e a capacitação seja o suporte para podermos utilizar estes fundos públicos ao serviço dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Mais uma vez registro o conteúdo e toda a disponibilidade de toda a informação
do plano estratégico da PAC 23-27 foi, sem dúvida, um conjunto de uma importante informação que poderá agora ser comentada e questionada por todos os senhores deputados, mas reitero efetivamente esse procedimento, todos esses procedimentos que a Sra. Ministra tem tido com a Comissão, no sentido de entregar muita documentação, muita informação, à base de todo o conteúdo para a decisão política, o que enriquece muito, naturalmente, o trabalho desta Comissão. Mas, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, realmente a Sra. Ministra não conhece a realidade agrícola e florestal do país, nem as ferramentas de suporte à política pública como alguns dos seus antecessores conheciam. Joga a seu favor que eles também não fizeram melhor. É verdade. Mas a Sra. Ministra herdou apenas o que tinham de pior. É que não mete o dinheiro onde mete as palavras. E isso basta para quem quer manter tudo como estava. No Parlamento e nas televisões faz notícias com chavões de sustentabilidade, de resposta às alterações climáticas e à coesão territorial. Mas depois entrega o dinheiro aos mesmos de sempre e distribui umas migalhas aos pobres. Há por aqui quem se alegre com a política de caridade que aprofundou e que chega à pequena agricultura e à agricultura familiar, mas no Bloco de Esquerda não concordamos com esse caminho de marginalização. Enquanto metade dos agricultores não recebe um cêntimo, há 2% dos beneficiários que ficam com 1/3 dos subsídios. É para estes 2% que a senhora governa com esta proposta. Herdou isso dos seus antecessores do Partido Socialista e da direita, que fizeram escola juntos nesta matéria. Reconhece isso mesmo quando afirma que ninguém vai perder rendimentos nesta história. O documento que o seu Ministério colocou à consulta pública não é um plano estratégico que o país precisa. Não é sequer um plano estratégico. A proposta não passa ao teste da coerência e da consistência. Trata-se de uma coletânea de peças avulsas, sem coerência e sem visão de conjunto. Não se encontra a relação entre as medidas propostas, o diagnóstico e a estratégia a seguir. Não há avaliação dos sucessos e insucessos das medidas do quadro anterior face aos objetivos traçados, apesar de muitas dessas medidas se manterem. E sabemos que as necessidades atuais são muito distintas, por vários motivos, em especial devido às alterações climáticas, à urgência climática. A proposta do Governo é um documento que responde às suas clientelas, mas ignora as necessidades da maioria dos agricultores e dos produtores florestais do país, dos territórios rurais e das pessoas que lá vivem. Permita-me que dê alguns exemplos que suportam as afirmações que faço. O plano que está em discussão é para o período de 2023 a 2027, mas até lá continuam em vigor medidas do quadro anterior, recorrendo às verbas da nova PAC. A senhora Ministra, em vez de apresentar ao público e ao Parlamento as intenções de despesa pública da PAC em 2022, prefere dedicar-se ao lobby dos grandes proprietários. Só isso justifica que já tenha agendado uma apresentação destes dados com a CAP. Em contraste, há 2 semanas, quando a questionei, a senhora Ministra respondeu-me que não sabia se foram aceites as muitas candidaturas de pastagens à agricultura biológica, quanto custaram em 2021, nem quanto vão custar em 2022. Este ano houve um acréscimo de 450 mil hectares em candidaturas à agricultura biológica, maioritariamente proprietários de terras não cultivadas que buscam apenas uma renda. Responda lá, senhora Ministra. O seu Ministério aprovou estas candidaturas ou não? Quanto custou em 2021? Quanto vai custar no próximo ano? O PEPAC prevê cerca de 80 milhões de euros por ano para o ecorregime da agricultura biológica e 56 milhões para a produção integrada. Estas medidas agroambientais juntas representam 664 milhões de euros para este período. Não seria mais eficiente aplicar este dinheiro em ecorregimes com objetivos concretos para a transição ecológica, monitorizáveis e com pagamentos em função de resultados, em vez de entregar rendas fundiárias? Na última audição, a senhora Ministra faltou à verdade. Questionei-a se o Governo ia disponibilizar a avaliação ex ante e a avaliação de impacto ambiental que suportam a proposta de plano estratégico e respondeu-me, cito, a avaliação ex ante, como o nome indica, é uma coisa que se faz depois. A verdade é que é precisamente o contrário. A senhora sabe disso, até porque pagou a uma empresa para o fazer e já tem o trabalho em sua mão há largos meses e nunca o tornou público. Mas hoje, quem quiser participar na consulta pública que está a decorrer, não tem acesso a esta informação essencial.
Aqui temos um exemplo de como a Sra. Ministra está a boicotar a participação informada. No plano consta uma medida agroambiental de uso eficiente da água, com uma dotação de 26 milhões de euros. No caso da vinha e do olival, por exemplo, trata-se de um pagamento anual de 222 euros por hectare, destinado a quem tiver o sistema de rega mais evoluído. Então esta tecnologia, que permite aumentar produções e reduzir despesas, não se faz pagar a si própria? Explorações agrícolas que têm mais rentabilidade precisam desta ajuda? E que tal se utilizassem este dinheiro para apoiar a adaptação dos pequenos produtores, dos produtores mais vulneráveis à seca, que cultivam em sequeiro ou que não conseguem adquirir sistemas de rega mais eficientes e por isso correm o risco de parar a atividade? Certamente iria ter maiores benefícios sociais, ambientais e económicos, mas não. Com a sua decisão, quem tem centenas de hectares de olival superintensivo vai receber dezenas de milhares de euros por ano em subsídios a troco de nada. Já os produtores de frutos vermelhos no sudoeste alentejano, com negócios muito rentáveis e tecnologia já aplicada, vão passar a receber um subsídio anual de 264 euros por hectare. Bom, por fim, depois do recuo do Governo, regressaram os pagamentos ligados ao milho para grão, com 47 milhões de euros, numa conjuntura em que a cultura atingiu preços históricos e que não justificam por isso qualquer compensação a fazer. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, digam-nos lá o que vos levou a mudar de ideias em relação ao subsídio para grão e à necessidade de apoiar este sobrelucro com dinheiros públicos de muito poucos produtores. Repare, falávamos há pouco da questão dos territórios vulneráveis. As áreas integradas de gestão da paisagem têm 50 e tal milhões de euros, ou 60 milhões de euros, pouco mais do que aquilo que está a entregar como borla aos produtores de milho para grão. O que é que pesa realmente mais? O sobrelucro dos produtores de milho para grão ou a transformação das paisagens nos territórios mais vulneráveis aos incêndios? Senhora Ministra, as suas prioridades estão trocadas face ao interesse público e às prioridades que o país deve ter face à situação atual e ao seu território concreto. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e dou agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Do Partido Social Democrata. Antes que... Senhores Deputados, antes de haver mais comentários sobre o meu lapso, eu vou explicar o porquê. Eu estava a pensar em fazer um reparo, uma nota à Sra. Deputada Emília Cerqueira, a ver se hoje teríamos um tão perfeito entendimento entre ela e a Sra. Ministra, e por isso aí se calhar fugi uma boca para a verdade e falando dela do Partido Socialista. Com as minhas desculpas, tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Agora vai permitir-me uma resposta àquilo que acabou de dizer antes de começar a contar o tempo da minha intervenção. Eu não tenho problemas, aliás, como o Partido Social Democrata, em reconhecer quando se tem razão, porque nós damos razão independentemente do emissor dos factos. O grande problema é que a Sra. Ministra não segue mais vezes aquilo que nós pensamos, porque se assim fosse nós dávamos-lhe razão muitas vezes. E, portanto, eu como social-democrata que sou, muito convicta, fico bastante satisfeita, não que me confunda com o Partido Socialista, porque isso para mim seria uma impossibilidade total, mas democrata sempre. E agora sim, absolutamente PPD desde a nascença de uma família, só os meus cães é que não votam PSD porque ainda não estão recenseados. Lá chegará. Lá chegará. Portanto, mas agora sim, passando a... Está a contar o tempo, não pode estar a contar o tempo. É só para... Começando agora sim, aquela que é a minha intervenção, começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, quando no dia 15 quando estivemos aqui, a Sra. Ministra anunciou que iria colocar em segunda consulta pública, dia 15 de novembro, a PEPAC. No entanto, não o fez e hoje deu-nos aqui como desculpa o facto de não o ter feito, porque estava marcado uma reunião do Conselho de Ministros da Agricultura Europeu para debater nomeadamente a questão da energia. E eu tenho uma dupla pergunta para lhe deixar sobre esta matéria. Primeiro, quais são as conclusões que houve relativamente a esta matéria, sobre a qual, aliás, na última audição, foi uma das matérias sobre as quais eu questionei a Sra. Ministra relativamente ao novo PEPAC, porque é um dos problemas maiores que enfrentamos e dos maiores desafios
que se está a enfrentar atualmente. E o segundo era se, quando a Sra. Ministra nos anunciou aqui prazerosamente esta data, ainda desconhecia a realização de um Conselho de Ministros Europeu. Porque uma das coisas não pode excluir a outra, Sra. Ministra, e permita-me que nós estamos um bocadinho cansados dos anúncios e um Conselho Europeu não se marca de um dia para o outro e, portanto, presumo que já o soubesse. E porque é que não o informou, como deveria, com toda a clareza e transparência, à Assembleia da República, que é isso que devemos fazer. Fruto deste atraso, que só é imputável, aliás, ao seu Ministério, aquilo que deveríamos ter conhecido já desde o dia 15, só na passada sexta-feira é que de facto se tornou público. O que fez com que esta audição, que aliás foi aprovada com base no pressuposto que já teríamos algum tempo de discussão e algum tempo para a análise também, e a audição e a auscultação por parte do Parlamento dos diversos atores e também daquelas que vão sendo as participações públicas. E não, Sra. Ministra, não, escusa de dizer aquilo que me disse a última vez, que era o PSD podia acompanhar a Sra. Ministra. Como já lhe disse, nós não temos que fazer isso, nem é assim que deve ser. E, portanto, a verdade é que nos retirou também esta possibilidade de escrutínio com o atraso que é imputável ao Ministério por não ter a tempo tornado público a documentação como era suposto ter acontecido antes deste agendamento. No entanto, não obstante essa situação, parece-me que continua a existir uma série de perguntas que merecem e precisam ser respondidas, porque o PEPAC vai muito além deste Governo e eu espero que seja executado por um Governo do PSD. Já agora deixe-me esta à parte, porque será uma forma de voltar a agricultura aos eixos e não entrar nesta deriva que tem estado nos últimos anos. Mas gostava de lhe perguntar também, em termos muito genéricos, Sra. Ministra, quais instrumentos de intervenção de mercado novos na arquitetura da PAC, em termos de política de intervenção em crises, abastecimento, custos de produção ou outros que se venham a verificar, também ao nível da ocupação do solo e da produção alimentar, que objetivos podem ser alcançados no fim do ciclo com a nova abordagem da PAC em Portugal e também na Europa, e especialmente em Portugal, Sra. Ministra, dado o facto da subsidiariedade atualmente ter um papel muito mais relevante e aquela que também é o papel de cada Estado na definição das políticas. Qual a medida que visa alcançar o maior equilíbrio da cadeia agroalimentar, apoiando e protegendo os seus elos mais frágeis, que são os agricultores e as organizações, como sabe, e também, que é uma das questões que para nós é muito cara para o PSD, é como se reforçar as organizações dos produtores, nomeadamente as cooperativas agrícolas, no âmbito da gestão e assistência técnica aos seus associados, da comercialização e internacionalização. Com isto, deixe-me dizer-lhe que vemos com bons olhos, como sabe, a questão das organizações multiprodutos, que o PSD há muito defende e, portanto, vemos com bons olhos. No entanto, também é necessário que se criem novos instrumentos e que se aproveite o PEPAC como forma de adaptar as políticas àquela que é a nossa realidade nacional, o que tem nesta última legislatura, aliás, nos últimos 6 anos, tem pecado e muito por falta de adequação à realidade, com muitas leis que vão sendo feitas para que o território se adapte a elas e não ao contrário, tem que ser as leis a adaptar-se ao território. E, portanto, em termos específicos, também há aqui algumas questões que nos preocupam, nomeadamente em relação à questão do apoio associado, nomeadamente o pagamento de vaca em aleitamento, dos pequenos ruminantes, do leite, do arroz, do tomate para a indústria, das proteaginosas, dos cereais praganosos, do milho, o milho, a silagem, que é uma questão que nos preocupa até pela situação que vivemos atualmente, com os preços do cereal a disparar, que está a colocar os nossos agricultores e a nossa população em graves dificuldades, inclusive essa anunciando a possibilidade de não haver grão para pão nos próximos dias e com um incremento nos preços extraordinários e, portanto, gostávamos de que se nos confirmava a alteração da composição atual do sistema de pagamentos ligados à produção, de forma a nela incluir os apoios à produção dos cereais de outono e inverno e do milho, na versão grão e silagem, e qual é o valor previsto no caso de tal estar a acontecer. E também se está ou não previsto o reforço das verbas unitárias dos pagamentos associados em relação ao arroz, às vacas leiteiras e aos ovinos e caprinos e sobre o valor do tomate, o que se pode prever, porque tendo em conta a situação de Portugal privilegiada na produção de tomate, é uma situação que muito preocupa os nossos produtores e basta ouvir o que vieram dizer ainda agora os produtores do Oeste relativamente a esta matéria. Também, qual é o cenário que está previsto para a perda de setores, como é o caso
repito, novamente o tomate, o arroz, os bovinos de carne intensivos perante as opções nacionais. E quanto a estes, porque nós temos conhecido uma grande ataque a tudo que é agricultura intensiva e é importante que se precavenha aquilo que, no fundo, é o que vem fazendo a nossa balança agroalimentar e também a alimentação dos portugueses. Nunca podemos perder em conta nas políticas públicas também. E vai haver ou não um reforço das verbas da PAC para estes setores e como também? E há aqui outra questão, Sra. Ministra, que eu gostava, sobre os pagamentos do ecorregime já falou bastante, mas também sobre a questão da gestão de riscos. Desisteu-se da opção dos fundos mutualistas, existirá um reforço dos seguros de prevenção de calamidades, constantemente até fruto das alterações climáticas, vamos conhecendo casos de calamidades e que é necessário tomar medidas ad hoc em cada caso concreto, que nunca chegam naquelas que são as necessidades efetivas aos produtores e, portanto, é importante que neste novo quadro, em tempos de alterações climáticas, também se faça esta previsão fundamental para quem não tem seguros de colheitas e para que se possa realmente fazer face aos prejuízos efetivos destes produtores. E numa nota muito final, Sra. Ministra, ficamos satisfeitos que finalmente haja os 3 regulamentos, porque eles eram fundamentais até ao fim do ano. Lamentamos, sim, que não tínhamos visto o governo português, embora tenhamos visto os nossos eurodeputados a lutar por uma PAC que seja verdadeiramente ajustada às nossas necessidades e que aposte também naquelas que são os grandes problemas vividos pelos agricultores, nomeadamente o aumento de bem mais de 50% dos fitofármacos, o aumento dos custos de produção no seu conjunto, muito fruto daquelas opções e que são aquelas políticas que temos visto o Partido Socialista refém de partidos extremistas e que têm muito pouco a ver com a produção e com aquelas que são as necessidades do território. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, agora sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e não vou cometer nenhuma gafe, dando a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, as minhas colegas deputados e deputadas. Nesta intervenção que vou fazer, eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Sra. Ministra pelo facto de o Parlamento Europeu ter aprovado hoje os regulamentos para a PAC e para o PEPAC. E depois gostaria também de referir que a Sra. Ministra está aqui, eu ouvi algumas intervenções que me antecederam, que punham em causa a legitimidade da Sra. Ministra aqui neste espaço, ou só porque está a apresentar o PEPAC. Eu gostaria de dizer aos meus colegas que me antecederam que nós vivemos num país democrático em que os representantes são escolhidos pelo povo e a Sra. Ministra representa um governo legitimamente escolhido pelo povo. Portanto, tem toda a legitimidade para se sentir aqui e sentir-se bem. Depois gostaria também de referir que quando estão preocupados com os 4 dias, os nossos opositores, é sinal que não têm outras críticas para fazer e andam à volta dos prazos e logo 4 dias, se fosse um mês. Bem, e muitas vezes isto revela que efetivamente há falta de argumentos em termos de matérias para fazer o combate ao Governo. Quanto aos prazos e quanto à discussão, eu gostaria de referir, também ouvi aqui algumas acusações, a dizer que a Sra. Ministra só falou com organizações ligadas aos grandes proprietários. Eu queria dizer aqui publicamente e nesta audição, isso é mentira, é mentira. Os senhores deputados que dizem isso é porque não acompanharam as deslocações que a Sra. Ministra efetuou ao território. Eu próprio participei em algumas e a Sra. Ministra não esteve com grandes proprietários, esteve com agricultores, esteve com organizações de produtores que representam pequenos proprietários. E, portanto, quem faz essa afirmação, a demagogia tem limites e eu quero deixar aqui bem claro que o Ministério da Agricultura, representado pela doutora Maria do Céu Antunes, com os seus técnicos, estiveram em reuniões com várias pessoas, desde a sociedade civil, técnicos ligados ao setor, ligados às universidades, ligados às organizações de produtores, enfim, foi um debate alargado. E refira-se também que este debate já começou em 8 de janeiro de 2021, quando se fez o diagnóstico da análise SWOT para procurar saber qual eram, digamos assim, as verdadeiras necessidades, os pontos fracos e os pontos fortes. E essas reuniões, como disse, foram muito participadas e a doutora Maria do Céu Antunes, num esforço que eu gostaria de registrar, fez locações por todo o país, foi às regiões autónomas, aos Açores e à Madeira, o que demonstra bem que o PEPAC, antes de entrar em consulta pública, teve um debate alargado e consensualizado com todos os intervenientes. Depois gostaria também de referir o seguinte, que Portugal tem 73% das explorações agrícolas têm até 2 hectares.
e representam 9% da superfície agrícola útil, salvo do país. E a área média das nossas explorações agrícolas é de 14,5 hectares. Ora, isto quer dizer que o PEPAC também responde a esta situação, porque o PEPAC foi desenhado com base nas necessidades específicas das várias NUTS 3 e tendo em conta os novos objetivos da PAC. O PEPAC vai reforçar a sustentabilidade e resiliência do setor, permitindo introduzir na agricultura uma nova dinâmica social e ambiental. O PEPAC vai garantir uma maior equidade na distribuição dos apoios diretos e a promoção do investimento e do rejuvenescimento, reforçando o papel da gestão ativa do território, melhorando ainda uma melhoria dos apoios à pequena e média agricultura. É importante ainda referir a decisão da convergência dos pagamentos diretos, culminando com um pagamento uniforme em 2026. O histórico das ajudas termina permitindo o acesso aos apoios diretos a novos agricultores, tendo prioridade as explorações localizadas em zonas vulneráveis. Nas ajudas diretas continuará a existir a manutenção dos pagamentos específicos, aumentando o seu valor, de salientar ainda a criação de 5 novos pagamentos específicos, nomeadamente às proteaginosas, aos cereais pragnosos, à multiplicação de sementes, ao milho grão e ao milho silagem. Sobre as questões de equidade, podemos referir também o pagamento redistributivo que vai permitir apoiar mais os primeiros 20 hectares. O PEPAC vai permitir apoiar práticas que prestem serviços ambientais e devidamente contabilizados e monitorizados, excluindo áreas não cultivadas. O PEPAC garante uma melhoria do apoio aos jovens agricultores, que também é muito importante, aumentando o valor das ajudas ao investimento. Vai também permitir o apoio à capacitação e profissionalização das associações de beneficiários e juntas de regantes de agricultores, com mais conhecimento e disponibilização de técnicos, o que permite uma gestão mais eficiente da água nos perímetros de rega. O PEPAC, das simulações que nós encontramos, os impactos que o PEPAC poderá ter nas explorações agrícolas a nível nacional, verificamos que regiões, neste caso dentro do Douro e Minho, Trás-os-Montes e da Beira Interior, terão impactos mais positivos por se tratar de regiões com maior número de pequenos agricultores e em territórios vulneráveis. Por último, deixo aqui esta consideração. O PEPAC tem equidade territorial, social e é amigo do ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado dividiu o tempo e a mesa foi informada que dividiu o tempo com a Sra. Deputada Joana Bento, não é? Que se junta a nós por videoconferência e a quem dou a palavra. Sra. Deputada, só vemos o JB. JB é uma marca conhecida, não, agora sim. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Não quero mais relembrar a importância do setor agrícola, que perante uma pandemia sem precedentes a nível mundial foi fundamental. Na verdade, o setor mostrou-se capaz e mostra-se capaz de uma grande resiliência e aqui o PEPAC é fundamental para reforçar essa mesma resiliência. O setor contribuiu e contribui para a balança comercial, isso é inequívoco. Em 2020, as exportações de produtos agrícolas e agroalimentares aumentaram 5,8% face ao ano anterior e enquanto as importações diminuíram 1,8%, refletindo-se aqui uma melhoria no saldo da balança comercial. Na verdade, o papel da agricultura no combate ao abandono dos territórios e na sua gestão ativa está assegurado, sem derivas ou naufrágios. Está assegurado com vários instrumentos disponíveis para tornar o setor ainda mais resiliente, num caminho de consolidação, de reforço, de estímulo, de atratividade, de forma a que Portugal seja cada vez mais uma referência a nível global, quer pela qualidade dos produtos, quer pela forma como são produzidos, aproveitando todos os recursos. E aqui há uma frase que a Sra. Ministra já repetiu várias vezes, não deixando ninguém para trás, e aqui deixa-me dizer que é um bom lema, mas essencialmente uma boa prática e uma conduta, quer do setor agrícola, quer uma boa prática do Partido Socialista, quer uma boa prática do Governo do Partido Socialista, e num setor que nunca nos faltou e que nós pretendemos também não faltar. Aliás, o setor agrícola foi apontado pelo Instituto Nacional de Estatística como aquele que se melhor adaptou à pandemia, mostrando essa resiliência. Por último, senhores e senhoras deputadas, queria destacar o papel da agricultura na coesão territorial. Para além de que acreditamos que o setor será um estímulo nessa recuperação, também será
um estímulo na recuperação e na coesão do território. E aqui destacamos a existência no plano estratégico da PAC dessa preocupação, dessa dimensão, a coesão territorial, quer com a discriminação positiva em 135 milhões para a pequena e média agricultura, destacamos os 64 milhões para a pequena agricultura, que, para além de fundamental para os territórios do interior, é justo e é necessário, que vai ao encontro das respostas que ao longo destes tempos foram pedidas nos territórios onde a Sra. Ministra esteve presente e amplamente disponível para ouvir o setor. A aposta nos territórios vulneráveis, apostando na sua sustentabilidade económica, social, ambiental, permite assegurar a resiliência e a vitalidade destes territórios. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende a coexistência de uma agricultura mais competitiva, sustentável, que seja ela tradicional ou biológica, que ocupe os territórios do interior, permitindo o combate à desertificação e promovendo a fixação das pessoas. E aqui, diretamente do fundão, saúdo o aumento de 19% referido pela Sra. Ministra, os mais 529 mil hectares de superfície agrícola, com os apoios a rendimentos do primeiro pilar, com privilégio das zonas vulneráveis aos incêndios, que saudamos. Saúde ainda aquilo que foi o anúncio dos 31% de apoio ao setor agrícola que se desenvolve no interior do país. Este olhar é positivo, é uma política positiva, cujo impacto positivo será seguramente sentido e muitíssimo bem aproveitado no interior do país. E por isso, e por último, saúdo a ambição que mostrou sobre a necessidade de rejuvenescimento do setor, ao pretender instalar 3.500 novos jovens no setor, e em particular jovens nas zonas de baixa densidade, é algo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem que saudar e, portanto, dizer que estas menções que fiz serão seguramente vencedoras se conseguirmos aliar também elas o conhecimento e a digitalização neste setor, indo ao encontro de cada território com as suas especificidades, respeitando e abordando os territórios de forma integrada nas suas várias dimensões. E aqui, senhoras e senhores deputados, para terminar, isto é de interesse público, isto é governar pelas pessoas e governar pelos territórios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Imensa atividade ao longo de toda a discussão. Tem agora a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Ministra, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, toda a equipa que a acompanha. Sra. Ministra, vem-nos aqui dar uma aula quando nós esperávamos era que a Sra. Ministra nos trouxesse soluções e respostas para os agricultores, para os produtores nacionais. Olha, Sra. Ministra, ia começar aqui por a questão do PEPAC, mas coloco logo aqui uma situação que tem a ver com o setor leiteiro, Sra. Ministra. Sra. Ministra, um setor que está neste momento numa situação de desespero absoluto. Estamos em risco, até num setor onde nós somos sedentários em leite fresco, de nos tempos próximos podermos vir a ter risco nas falhas de abastecimento. Eu fiz-lhe uma pergunta, Sra. Ministra, no dia 10 de junho de 2021 sobre o setor leiteiro, sobre os problemas da situação dos produtores de leite. Insisti no dia 23 de agosto. Até hoje a Sra. Ministra não me deu resposta. Há 3 semanas, na audição anterior, também lhe questionei no âmbito do PEPAC como é que o setor leiteiro, que respostas é que tem para o setor leiteiro e para as graves dificuldades que tem, nomeadamente no custo dos fatores de produção. Sra. Ministra, é com os combustíveis, é com as rações, é com os adubos. Este setor está a entrar no desespero. Sra. Ministra, responda lá aos produtores. É isto que nós estamos à espera. Não é de aulas, de PowerPoints e de diapositivos. O que nós queremos é respostas no concreto que respondam aos problemas e às dificuldades dos produtores nacionais. E indo agora para o PEPAC. Finalmente, Sra. Ministra, deu a conhecer a proposta que é composta por mais de 70 grandes medidas, são mais de 400 páginas e que temos 2 semanas, Sra. Ministra, francamente, 2 semanas para poder estudar, escrutinar e debater esta proposta de plano estratégico. Sra. Ministra, aquilo que lhe quero questionar desde logo, diga lá, é como é que isto, com mais de 400 páginas, pode ser considerada uma consulta pública, porque de facto nós o que estamos é a fazer do faz de conta. E desde logo lhe pergunto, se vai adiantar alguma coisa esta questão da consulta pública, porque na verdade temos muitas dúvidas que este faz de conta responda
em termos do que é preciso discutir, porque isto é mais para inglês ver, neste caso para burocratas de Bruxelas verem. E aquilo que quero deixar logo é um exemplo. Em termos, não vou falar já das medidas propriamente ditas, mas vou-lhe deixar aqui esta questão, que tem a ver com os 7% dos maiores agricultores que hoje recebem 70% de ajudas. Aquilo que quero dizer é se estas 400 e tal páginas vão manter mais do mesmo e vão manter que estes 7% vão continuar a ficar com mais de 70% das ajudas. Depois, em concreto, no que diz respeito às medidas, no que tem a ver com o apoio ao rendimento de base, certamente a Sra. Ministra estaria à espera que eu fizesse uma pergunta destas, o regulamento permite a modulação e o plafonamento. E a questão que lhe faço, Sra. Ministra, é porque é que não contempla, nem considera, não aplica a modulação e o plafonamento. Responda-nos lá, Sra. Ministra, por que razão é que está a proteger as grandes explorações em detrimento das outras mais pequenas? Convergência interna. Também temos aqui uma questão que nós colocamos. A aplicação que a Sra. Ministra aqui nos apresentou transfere as verbas de pequenas explorações para as grandes explorações. Poderia fazer outra convergência, mas entendo fazer convergência a 100%. Aquilo que colocamos, Sra. Ministra, é porque é que não aplica só 85% em 2026? Porque é que insiste em voltar a dar mais, a retirar dos pequenos para dar aos grandes? Agricultura ativa. Este conceito é muito importante, Sra. Ministra. Queremos lhe colocar novamente, se neste plano a definição de agricultura ativa nessa definição vai deixar de atribuir ajudas a quem não produz uma única grama de alimento. É isto que está em causa. Porque aquilo que nós vimos e conseguimos ver neste curto período é que não nos parece que venha a resolver este problema do agricultor ativo. Depois, no regime da pequena agricultura. Sra. Ministra, aquilo que não faz no regime geral, faz depois aqui no regime da pequena agricultura, mas invertido. Ou seja, é retirar novamente, é dar mais aos grandes e dar menos aos pequenos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma exploração de 1 hectare, em 2022, no regime da pequena agricultura, recebe 1.000 euros. É ou não é, Sra. Ministra? É. Sabe quanto é que vai receber em 2023? 500 euros. Portanto, é retirar, é reduzir, é um corte de 50%. Pois quanto à questão da agricultura verde, tem também aqui muitos apoios que vão ficar de fora, nomeadamente os pequenos agricultores, ficar de fora da agricultura biológica e da produção integrada. Aquilo que lhe quero fazer é se acha normal deixar de fora os pequenos agricultores dos apoios à agricultura biológica e à produção integrada. No caso de produções pecuárias, olha, dou-lhe o exemplo da Jerónimo Martins, vai ter condições e pode receber estes apoios. Já o pequeno agricultor, no regime da pequena agricultura, é obrigado a praticar agricultura convencional e fica fora dos apoios. Pergunto, Sra. Ministra, volto a perguntar se acha que isto é normal. Depois, relativamente ao rejuvenescimento. O rejuvenescimento do setor, Sra. Ministra, é uma preocupação muito grande. Agora, aquilo que a Sra. Ministra aqui coloca é uma majoração do prémio de 5.000 euros para quem se dedica ao regime de exclusividade. Esta questão do jovem que se instala em culturas permanentes, onde é que começa a ter rendimento? Eu vou-lhe dar o exemplo, Sr. Ministro, que começa a ter rendimento, uma cultura permanente, começa a ter rendimento só a partir do 4º ou 5º ano, como é que vai ter governar-se, como é que vai conseguir fazer face com 5.000 euros deste prémio durante esses 4, 5 anos, que dará para aí 100 euros por mês durante esses anos. Mesmo que seja numa zona vulnerável, como a Sra. Ministra disse, só duplicando esse valor, aumenta para 200 euros por mês. Portanto, quero questionar como é que poderemos rejuvenescer o setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Dou então a palavra à Sra. Ministra Maria do Céu Antunes, que tem a responsabilidade de responder às questões e aos comentários feitos pelos Srs. Deputados. Não sei se pretende dividir o tempo com o Sr. Secretário de Estado, se não... Sim, se calhar vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para começar com a resposta em relação
ao setor leiteiro, até porque foi o Sr. Secretário-Estado que acompanhou desde o primeiro momento este problema, reunindo com o setor a miúde e acompanha a PARCA e, portanto, será ele a dar esta resposta. Muito bem. Então, com a autorização da Sra. Ministra, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rui Martinho. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Em relação à questão relativa ao setor leiteiro, o setor leiteiro, de facto, tem atravessado uma situação complexa, difícil, com o crescimento significativo dos custos de produção. Foram, de facto, tomados um conjunto de medidas, nomeadamente no âmbito da PARCA, da criação de uma secção especializada para o acompanhamento e a monitorização da situação do setor. Foram criadas, em vez de serem adotadas, dotações específicas no âmbito dos concursos de PDR, nomeadamente o que foi agora anunciado para a transformação e comercialização, que visa valorizar os projetos de transformação que acrescentam valor aos produtos finais, tentando, de certa forma, tornar-nos menos dependentes do mercado do leite in natureza, em relação ao qual a situação do mercado é muito complexa. Uma outra medida que foi tomada e que visa, em particular, a situação do setor leiteiro, foi a medida para apoio ao investimento, à transformação, ao tratamento dos efluentes pecuários. Foi uma medida específica que visou, nomeadamente, o setor leiteiro, para além também do setor da suinicultura. Foi também, está em vias de ser aberto um aviso para as interprofissionais da melhoria da estabilidade, da rentabilidade económica da fileira e da melhoria do acesso aos produtos ao mercado para as organizações interprofissionais, neste caso a ALIP. E também, para além disso, está em cima da mesa um conjunto de outras medidas no âmbito dos avisos que estão a ser preparados, que visam dar resposta aos problemas que o setor tem vindo enfrentando. Sobre o setor leiteiro era isto no essencial. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, se me permite, então, eu vou terminar este ponto com um conjunto de respostas. Eu começava por responder em relação a esta matéria. Srs. Deputados, em relação à pequena agricultura, se houve governo que teve em atenção a pequena agricultura, foi este governo. Eu recordo que há 2 anos, quando tomei posse, o regime da pequena agricultura atribuía 600 euros e neste momento atribui 1.000 euros à pequena agricultura. E o regime da pequena agricultura é um regime facultativo. E, portanto, o agricultor vai poder, mais uma vez, escolher se quer o regime da pequena agricultura ou se quer um outro regime onde o pagamento redistributivo vai ser verdadeiramente eficaz. Aliás, eu não sei se têm este conhecimento, mas pela primeira vez o redistributivo não retira a todos para dar a todos. Vai retirar a todos para dar até aos 100 hectares apenas aos primeiros 20. E, portanto, acaba por ser um plafonamento sem o ser diretamente. E, portanto, verdadeiramente, o pequeno agricultor não precisa de ir à pequena agricultura porque os instrumentos que estão disponíveis vão-lhe possibilitar ter um bom rendimento com o regime do pagamento base, pode ir aos ecorregimes e pode ir aos outros incentivos todos. E, portanto, gostava de começar por dizer isto mesmo. Depois gostava de dizer ainda o seguinte, em relação à agricultura biológica. Em 2020 tínhamos 319 mil hectares. Em 2021 temos 733 mil hectares. Ó, Sr. Deputado, e nós não podemos querer uma coisa à segunda e outra à terça, porque, em bom rigor, nós queremos aumentar a área em modo de produção biológico e, por isso mesmo, também vamos ser mais exigentes e nós queremos os animais em modo biológico. E porque nós, verdadeiramente, estamos, neste momento, a aumentar a área em modo de produção biológico, graças também ao esforço que estamos a fazer e os nossos agricultores, porque estamos a abrir medidas para a conversão e a manutenção, que achamos essencial. Mas também queria dizer o seguinte, esta é uma reforma que não é dito por mim, é dito por vários dos meus colegas na Europa, que é a maior reforma da política agrícola
que foi feita nos últimos 30 anos. E é bom que todos tenhamos consciência que isto não pode ser feito ou tudo ou nada. Isto verdadeiramente tem que ser feito de maneira a que todos possam acompanhar. E em relação ao uso eficiente da água que mencionou e a outras medidas, sejam os ecorregimes ou sejam as medidas agroambientais, ambos servem para promover medidas que levem os nossos agricultores a não perder rendimento e a terem práticas agrícolas que preservem os nossos recursos naturais, a nossa biodiversidade, mas sem perda de rendimento. É disto que estamos a falar, porque temos que continuar a produzir alimentos. E isto é o que faz sentido. E é por isso que desenhamos estas medidas e que as vamos monitorizar. E é por isto que esta política tem um novo modelo de desempenho focado nos resultados. E quando tivermos, no final do dia, todo este sistema montado, tendo por base a área, tendo por base todos os indicadores calculados, porque é com base nos novos objetivos da política agrícola e tendo por base tudo aquilo que nos propomos fazer, que vamos monitorizar, que vamos acompanhar e que vamos tornar transparente toda a política agrícola comum também em Portugal. Mas queria dizer o seguinte, a avaliação ex ante vai acompanhar o plano estratégico quando for acompanhado. Está a ser desenvolvida. E está a ser desenvolvida, mas vai ser terminada a tempo de poder ser avaliada. Depois gostava de dizer o seguinte, Sra. Deputada Emília Sequeira, em relação à gestão de risco, bem sabemos, nós queremos, num futuro, ter modelos preditivos, nós queremos ajudar os nossos agricultores a não andar a correr atrás do prejuízo, mas bem sabemos que as alterações climáticas e a situação do nosso país e toda a bacia mediterrânica, infelizmente, e não é de hoje, mas tem vindo a ser agravado com as alterações climáticas, levam-nos a ter necessidade e, portanto, temos previsto 65 milhões para seguros de calamidades, assim como vamos ter pela primeira vez aquilo que chamamos um fundo de emergência rural, e que é uma subvenção a fundo perdido, com um valor de 11 milhões de euros, para pequenas iniciativas que não têm cobertura nos seguros e, portanto, em custos simplificados, vamos poder ajudar, nomeadamente quando não tiver cobertura por via do seguro. E, portanto, estamos conscientes disso mesmo. Mas também lhe queria dizer o seguinte, senhora deputada, em relação aos pagamentos ligados. Os pagamentos ligados são uma forma de nós podermos ajudar setores que são pouco competitivos ou que têm que competir à escala europeia com outros pares que têm esses fatores de competitividade. E por isso mesmo, nós bem sabemos da necessidade de continuarmos a fazer isso mesmo e por isso trabalhamos durante a nossa presidência para que no acordo conseguíssemos ficar, e para Portugal foi a exceção, com 19,8% para os pagamentos ligados. E vamos ter para o apoio associado, pagamento à vaca em aleitamento, 246 milhões de euros, 113 euros por animal. Aos pequenos ruminantes, 196,5 milhões de euros, 21 euros por animal. Pagamento de leite de vaca, 85 milhões de euros, 113 euros por animal. Pagamento ao arroz, 58,6 milhões de euros, 387 milhões de euros, não, peço desculpa, estou a dizer mal, em cima, disse bem, 113 euros por animal e em baixo 387 euros por hectare. O pagamento ao tomate para a indústria, 24,4 milhões de euros, 360 euros por hectare. Depois, o novo pagamento que criámos. Nunca houve pagamento aos cereais, é a primeira vez que vai existir e aqui estamos a criar para todos os cereais,
Para as proteaginosas também, 4,9 milhões de euros, 56 euros por hectare. Para os cereais preganosos, 12,6 milhões de euros, 104 euros por hectare. Para o milho grão, 46,5 milhões de euros, 200 euros por hectare. Para o milho de silagem, são 17 milhões de euros, 120 euros por hectare. Isto acresce que é um apoio extraordinário para o setor leiteiro também. Estamos a falar essencialmente de apoio para a alimentação animal e depois um pagamento à multiplicação de sementes certificadas, 2,4 milhões de euros, 200 euros por hectare. Aquilo que nós queremos verdadeiramente fazer com esta política agrícola comum, com este plano estratégico, é a coesão territorial. Bem sabemos que podíamos ir mais longe. Bem sabíamos, mas não seria fácil, porque iríamos deixar seguramente alguém para trás e não iríamos ter um período verdadeiramente de transição, como estamos a fazer já agora. E queria aproveitar para dizer o seguinte. Senhora Deputada, de facto, quando estive aqui há 3 semanas, não conhecíamos a agenda de Conselho de Ministros. Inclusivamente, tencionava nem ir a esse Conselho de Ministros, porque a minha presença aqui em Portugal seria essencial para dar continuidade a estes trabalhos. Também pensei que podia fazer-me substituir pelo Sr. Secretário de Estado, mas no dia a seguir, e os trabalhos iriam ser prolongados, o Sr. Secretário de Estado tinha reunião de secretários de Estado aqui em Lisboa. E, portanto, a nossa opção foi fazer assim. Estamos a falar de 4 dias e, como lhe disse, só no dia 6 de dezembro é que o acordo hoje aprovado em Parlamento vai ser publicado no Jornal Oficial das Comunidades e só depois disso é que a legislação secundária, que vai, do ponto de vista prático, dar-nos a informação final, é que eu não sabia. Vou concluir dizendo o seguinte. Senhoras e senhores deputados, à semelhança e com toda a transparência. Aliás, quando o meu chefe de gabinete me perguntou da minha disponibilidade para vir aqui, Sr. Presidente, aquilo que disse foi que, com toda a transparência, a minha função enquanto governante é vir aqui tantas vezes quantas necessárias para mostrar aquilo que estamos a fazer. E, como disse da outra vez, há 3 semanas que cá estive, também hoje me disponibilizo para deixar ficar esta apresentação e para a poderem consultar, para vos ajudar a consultar os documentos, que são técnicos, claro que sim, é um documento técnico, mas, se me permite, Sr. Presidente, eu gostava só de concluir dizendo o seguinte, até porque o Sr. Deputado Ricardo falou aqui sobre o período de transição. E eu gostava de dizer o seguinte, se o Sr. Deputado tiver em atenção, e porque nós fizemos-lo com toda a transparência há quase 2 semanas atrás, anunciámos um pacote de avisos para novembro, dezembro e o primeiro trimestre do próximo ano, para garantirmos a previsibilidade aos nossos agricultores para poderem antever que investimentos podem fazer. E pode verificar claramente que os investimentos estão a ser feitos já, sejam eles com base no investimento com a anuidade do plano estratégico da PAC ou do Next Generation, mas tendo em atenção aquilo a que nos propomos fazer. E com isso, já a pensar no futuro, na transição climática, na transição digital, e com isso podemos preparar o país e os agricultores para aquilo a que nos propomos fazer. Ter uma política que pense no território, que pense nas pessoas e que pense em criar um sistema que crie autonomia estratégica a Portugal e à Europa. Muito obrigado, Sra. Ministra. Está assim concluída a primeira ronda desta audição. O Sr. Deputado Ricardo Vicente pretende inscrever-se para uma segunda ronda. Muito bem.
também já tenho aqui um conjunto de outras inscrições. Peço aos seus deputados que pretendem inscrever-se, façam o favor de se inscrever. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos por questões técnicas do Sr. Presidente e em seguida retomaremos. Até lá, fazem o favor de se inscrever.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de continuar a nossa audição e iniciar a segunda ronda. Tenho a inscrição do Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado, mais uma vez nesta Casa e nesta Comissão, para falarmos do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, para a Política Agrícola Comum. Eu não sei se eu que ouvi mal, mas aproveito o momento porque percebi que o Bloco de Esquerda estaria a sugerir que o Ministério da Agricultura não reunisse, não apresentasse, não falasse com a CAP. E que achava até isso mal. E de facto, digo-lhe uma coisa, nós precisamos de todos os tipos de agricultura neste país e o Ministério é também Ministério de todos os tipos de agricultura. E, portanto, o Ministério tem que estar ao serviço de todos e a dialogar com todos, que é dialogar que se faz, de facto, uma política ajustada a todas as necessidades, para que se faça, de facto, uma transição digital, climática, a sério e com todos, não deixando ninguém para trás, como a Sra. Ministra tem aqui referido. E o Bloco, mais uma vez, o Bloco de Esquerda está mais uma vez a refletir e a mostrar de facto um radicalismo sobre o setor, talvez um preconceito ideológico e se calhar por estas e por outras está esta Casa de missionária por radicalismos e por visões radicais do mundo. Mas bom, é de facto este Ministério que teve a coragem política para enfrentar, para mudar, para fazer, de facto, para tornar a aplicação dos fundos comunitários na agricultura de uma forma mais justa. Desde logo através dos pagamentos redistributivos, no apoio à pequena agricultura, na aposta na abrangência territorial. Senhora Ministra, eu queria fazer uma pequena pergunta e tem a ver com o trabalho digno, com, de facto, que medidas este plano estratégico da PAC traz no sentido de promover o trabalho digno em toda a sua plenitude. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista, quero começar por dizer que o problema não é falar com a CAP. O problema é a Sra. Ministra decidir apresentar informações à CAP antes de a tornar pública aos restantes interessados. E isso aconteceu mais do que uma vez. Mas, Sra. Ministra, o que lhe queria questionar tem que ver com a informação sobre a distribuição destes apoios em todo o território. Por regiões, está ou não disponível do seu Ministério tornar público informação sobre quais é que são as previsões de cobertura territorial que a sua proposta terá até 2027? Vão ou não continuar 2% dos beneficiários a conseguir capturar 1/3 da totalidade das ajudas? Vai ou não mais de metade dessas ajudas ficar concentradas entre o Rio Tejo e o Algarve? E essas medidas que são de cobertura e que deixam, por exemplo, a região de Leiria com 50% dos agricultores e 50% da área agrícola de fora, ou a região oeste com 83% dos agricultores excluídos dos subsídios da política agrícola comum, são de extrema importância para responder aos desafios que a agricultura e que os territórios como um todo têm. E por isso o que lhe questiono é sobre a disponibilidade de tornar públicos esses dados, assim como os dados da avaliação ex-ante, que são essenciais para que se possa participar informadamente na política agrícola comum e na sua reformulação, e que são dados que até agora não estão disponibilizados a nenhum cidadão que os procure nas fontes oficiais. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Olavo Câmara, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não está disponível para já. Então dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar. Já está connosco. Sr. Deputado, não temos som. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo.
Ok, obrigado, Sr. Presidente. Agora estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Está complicada esta ligação da Madeira. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra. Sendo eu da Madeira, não posso deixar de destacar e valorizar como a Sra. Ministra geriu todo este processo, em particular pela forma como manteve e valorizou um princípio de que não abrimos mão, que é a autonomia das nossas regiões autónomas. Pela primeira vez temos um único plano estratégico da PAC para todo o país, juntando precisamente a Madeira, os Açores e o continente num único instrumento, mas ficou claro a intenção do Governo e do seu Ministério em garantir autonomia às regiões autónomas, o que é de valorizar. Senhora Ministra, temos de olhar para o PAC também como uma oportunidade para retificar e corrigir o que tem corrido de menos bom nos últimos anos na região autónoma da Madeira. Existem algumas questões que precisam de ser corrigidas ou haver mecanismos que impeçam alguns problemas de voltar a acontecer. E passo a enumerar alguns desses exemplos, Senhora Ministra. São inúmeros os presidentes de Câmara e partidos políticos na região que têm denunciado publicamente perseguições políticas e mesmo pessoais nas suas candidaturas a fundos europeus pela única razão de serem de cor política diferente do Governo Regional e dos gestores do Prodorama. Existem candidaturas aprovadas para terrenos em que o senhorio não teve conhecimento nem autorizou essas obras. Existem várias candidaturas do Prodorama envoltas em polémicas e na injustiça devido à usurpação de terrenos. Temos a Adrama, uma espécie de sucursal do Prodorama que tem um âmbito de atuação geográfico e aprova financiamento europeu para uma obra num concelho fora desse mesmo âmbito geográfico. Mas também temos mais. Como é que é possível um gestor e um gestor adjunto do Prodorama publicamente injuriar e ofender um presidente de Câmara e mesmo assim continuam a decidir as candidaturas dessa Câmara, que são todas chumbadas. Mas a senhora Ministra sabe se pode um gestor de fundos públicos, fundos europeus ligados à agricultura, ser insolvente? O Estado também agora aceita que gestores públicos, como por exemplo o gestor adjunto do Prodorama, que partilha e incentiva conteúdos da Flama, uma organização considerada terrorista e que perseguiu e matou pessoas no pós-25 de Abril na Madeira e continua em funções. O que tem a dizer sobre estas questões, Senhora Ministra? O que pode fazer ou vai fazer com estas informações no imediato, mas também para corrigir e evitar estas situações no futuro? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, permita-me que regresse novamente ao setor leiteiro, porque a resposta que o Sr. Secretário de Estado nos deu, respondeu aqui, está absolutamente desatualizada. Aliás, as medidas que anunciou são públicas, são conhecidas, e o Sr. Secretário de Estado, tanto quanto a Sra. Ministra, têm conhecimento que não tiveram efeitos naquilo que era a necessidade de um pagamento justo ao produtor. Tanto é que, neste momento, o preço do leite pago ao produtor andará na ordem dos 31 cêntimos. Isto significa, ainda ontem a Sra. Ministra esteve com um produtor que todos os dias perde mais de 500 euros, tendo em consideração o problema e as dificuldades com que se confronta este setor leiteiro. E é por isso que lhe quero questionar, e o Sr. Secretário de Estado, as respostas que nos devia ter dado eram estas. Vou-lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, o que nos devia ter dito é quais foram as conclusões da reunião da PARCA, e eram essas conclusões que o Sr. Secretário de Estado nos deveria ter dado. Mais, está o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Ministra, o Governo disponível para regular o setor? Está o Sr. Secretário de Estado disponível para fazer diligências junto dos Estados-membros no sentido de poder voltarmos a ter um regime de regulação? E depois uma questão muito importante. Está ou não o Governo disponível para implementar medidas extraordinárias de forma a que a distribuição e a grande distribuição não tenham uma postura especulativa sobre os preços do leite e criando aqui uma situação muito de desequilíbrio relativamente ao preço pago ao produtor. E agora, rapidamente, também uma questão sobre a floresta. Senhora Ministra, foi com muito custo, e é muito custo que se conseguiu que no anterior quadro o investimento feito nos baldios tivesse as mesmas majorações de que noutras situações, por exemplo, nas IFES. Senhora Ministra, o nosso espanto é imenso quando conseguimos ver que este Governo vem criar e arranjar uma divisão entre baldios bons e baldios maus. Ou seja, os baldios geridos pelo ICNF são bons e os baldios geridos pelas comunidades são maus. Senhora Ministra, isto não tem cabimento. Aquilo que lhe queremos colocar é explicar por que razão é esta diferenciação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O trabalho do Ministério da Agricultura merece, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma avaliação francamente positiva. No desenvolvimento de uma nova PAC,
com objetivos de sustentabilidade e assegurando o rendimento e os rendimentos, num acordo aprovado na presidência portuguesa, que inclui diversos mecanismos de aplicação aos agricultores e à agricultura nacional, que considera o pagamento distributivo e os pagamentos ligados, num caminho de convergência na persecução de equilíbrios que são fundamentais manter e perseguir. A apresentação que hoje aqui foi feita mostrou isso mesmo. Neste contexto, e sabendo que se deslocou aos Açores e à Madeira, com reuniões amplamente participadas, que incluíram autoridades regionais, representantes do sector e produtores, reiterando a manutenção do orçamento do POSEI, o regime de apoio às regiões ultraperiféricas, solicitava que pudesse aqui detalhar, na Assembleia da República, o que podem os agricultores contar no envolvimento das regiões autónomas na concepção e implementação da nova PAC, o que está previsto em termos da estrutura de gestão dos fundos, que assegura uma participação ativa e efetiva das regiões autónomas neste processo. Podem os agricultores contar que esta nova PAC, para além de não deixar ninguém para trás, criará condições para que todos sigam em frente, a bem da produção nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não há mais inscrições. Foram então 7 inscrições registadas. A Sra. Ministra tem até 14 minutos para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra, Sra. Ministra, quando entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer ao Sr. Deputado João Dias que, relativamente ao setor leiteiro, a PARCA já reuniu, a subcomissão da PARCA reuniu já 3 vezes e vai reunir a 4ª vez no dia 3 de dezembro e nessa altura serão apresentadas as conclusões e esperamos que nessa altura sejam apresentadas também propostas concretas que poderão passar por diversas iniciativas que esperemos que ajudem a mitigar e a resolver problemas do setor. Como o senhor sabe, Portugal é excedentário na produção de leite, é excedentário na produção de manteiga, é deficitário na produção de queijo e de iogurte e esperamos sinceramente que o setor possa reorganizar-se e possa acrescentar valor para conseguirmos verdadeiramente ter um setor justo desde a produção até à transformação e que o preço seja justo para todos desde a produção até ao consumidor. Depois, queria começar pelo trabalho digno. De facto, é um lapso da minha parte porque não coloquei essa dimensão aqui, devia o ter feito, porque foi também com o trabalho da presidência portuguesa que o conseguimos fazer pela primeira vez. Há uma dimensão social na política agrícola comum e pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade não só de mostrar os agricultores, os produtores que têm boas práticas, nomeadamente nesta dimensão de trabalho digno, mas também de aplicar sanções em quem não o cumprir e também aproveitar os mecanismos que estão à nossa disposição e à disposição dos agricultores para ajudar a corrigir práticas que não estejam corretas. E, portanto, iremos fazer isso mesmo, tendo por base, aliás, ao consultarem inclusivamente os documentos que estão em consulta pública, aliás, aproveito para vos mostrar que se forem ao sítio eletrónico do Gabinete de Planeamento e consultarem, imediatamente têm todos os documentos e que até de uma forma muito simples, contrariamente àquilo que estava a ser dito, está aqui de forma muito esquemática aquilo que podem consultar em relação a todas estas matérias. E, portanto, em relação à dimensão social, por exemplo, é uma condição de elegibilidade cumprirem, em matéria de trabalho digno, aquilo que diz respeito à contratação e às condições onde os trabalhadores se vão, ou que vão operar. Depois, dizer o seguinte. Em relação
às regiões autónomas, de facto, o Sr. Deputado João Castro, foram 2 reuniões muito produtivas, tanto nos Açores como na Madeira, muito bem recebida por parte de todos os agricultores, as suas associações representativas, e aquilo que pude transmitir foi uma mensagem de confiança, porque na realidade nós vamos manter uma autoridade de gestão autónoma em cada uma das regiões autónomas. Nós vamos, e dissemos isto mesmo, há uma chave de repartição que já vem de trás e que vamos manter em relação ao orçamento previsional para os programas nacionais, a apicultura, o vinho também e as hortícolas e a fruta e as flores, assim como para, já disse os 3, a horticultura, a apicultura e o vinho. E depois para o desenvolvimento rural. E em relação ao POSEI, ou seja, o apoio ao rendimento, pese embora não faça parte do PEPAC, também durante a presidência portuguesa garantimos que o orçamento, pese embora no quadro financeiro plurianual tenha sido penalizado em praticamente 4%, nós garantimos que vai ficar igual. E, portanto, são boas notícias para as regiões autónomas que satisfizeram a todos e também quer dizer que, por parte do envolvimento técnico das estruturas regionais com o Gabinete de Planeamento de Políticas do Ministério da Agricultura, houve uma participação efetiva na construção das medidas que foram incorporadas e que fazem parte dos documentos que agora estão em consulta pública. E quero concluir dizendo o seguinte, Sr. Deputado Ricardo Vicente, o Ministério da Agricultura, desde há 2 anos a esta parte, que criou um conselho interministerial para poder discutir estas matérias com o Ministério da Economia, com o Ministério da Coesão, com o Ministério do Ambiente, com o Ministério do Planeamento e com outros ministérios, com o Ministério da Ciência e, sempre que necessário, com outros ministérios setoriais, mas também com um Conselho de Acompanhamento do Plano Estratégico da PAC, onde tem assento um conjunto de peritos e onde têm assento as confederações. E também as confederações, ou os peritos individualmente, vêm reunir com o Gabinete de Planeamento para poderem discutir tecnicamente estas matérias. Assim como eu e o Sr. Secretário de Estado reunimos quando necessário e, por norma, reunimos uma vez por mês com as confederações para discutirmos as matérias que dizem respeito à agricultura e aos agricultores, para podermos acompanhar. Porque, em bom rigor, é necessário que façamos esse acompanhamento. Fizemos-lo durante o confinamento, por exemplo, para sabermos as dificuldades de mão de obra, para podermos acompanhar aquilo que diz respeito à passagem de mão de obra, nomeadamente trabalhadores migrantes, entre explorações e entre regiões, para podermos salvaguardar as condições de saúde pública. E continuamos a fazer, nomeadamente neste momento em que estamos numa crise séria no que diz respeito a esta crise energética e que afeta os fatores de produção e que afeta os transportes e que encarece claramente as nossas produções e, consequentemente, os produtos agrícolas. Mas queria também dizer que não me revejo nas suas palavras, não sei do que é que fala, porque verdadeiramente as minhas reuniões com todos são públicas e não percebo daquilo que fala. O que sei verdadeiramente é que, em relação à PAC, o que queremos é que haja o tal equilíbrio que falava o Sr. Deputado João Castro, porque, em bom rigor, equilíbrio é quando queremos montar um sistema assente em política pública que estimule uma pequena e média agricultura e uma pequena e média agricultura que vá para além de pequenina, mas que tenha uma dimensão de sustentabilidade que permita alimentar circuitos curtos, comércio de proximidade,
mas que também tenhamos as condições para alimentar aquilo que é necessário para que uma agricultura mais competitiva, que usa os recursos de forma mais intensiva, possa ter à sua disposição os instrumentos necessários para os poder utilizar de forma mais sustentável. E com isso nós podermos verdadeiramente ser mais competitivos e equilibrarmos a nossa balança alimentar e a nossa balança comercial. Nós, a esta altura, produzimos 4% do trigo que precisamos para produzir o pão. Mas, para nós podermos aumentar a quantidade de trigo, nós precisamos de intensificar a sua produção. Nós precisamos intensificar a sua produção, porque nós não temos condições edafoclimáticas para o fazer em condições de competitividade. E nós precisamos de ter equilíbrio. E é por isso que eu vou pedir de novo ao meu chefe de gabinete para me colocar o slide que mostra a coesão territorial, ou seja, o impacto nas regiões. É o anterior, por favor. Isto não é uma aula, senhor... Senhores deputados, um bocadinho mais... Isto não é uma aula, mas se o senhor... O outro, este... Não. Este. Só os senhores deputados. Se os senhores deputados quiserem olhar para os números e verificar, talvez tenham acesso à informação para fazerem política. Se quiser... claro... É um cenário. E então fazer política não é com base em estimativa e em cenário? Quer fazer política depois de aplicar? Bom, peço desculpa, Sr. Ministro, peço desculpa de interrompê-la. Eu sei que o debate é dinâmico, mas não pode ser tanto. Não pode ser tanto, porque efetivamente também estamos a ser ouvidos lá em casa, está a ser transmitido e é preciso também quem nos está a ouvir ouça efetivamente qual a posição de cada um. Eu vou concluir dizendo o seguinte: na realidade, aquilo que vemos neste gráfico é efetivamente coesão territorial, porque nós estamos a aumentar em Trás-os-Montes o apoio disponível em 35%. Nós estamos a apoiar em mais 21% na beira interior, no Algarve em 32% e nas zonas vulneráveis em 32%. E em bom rigor, isto é fazer política pública. Isto é fazer coesão territorial. E com base nisto, eu espero até a implementação da política pública em janeiro de 2023 poder lhe dizer quantos agricultores atualmente e quando abrirmos os direitos, é que nós vamos poder ter em cada uma das regiões, tendo por base estes dados que aqui estamos a apresentar. Aquilo que queremos verdadeiramente é ter uma política que seja mais justa do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista ambiental. E este é um instrumento que quer promover esta política de equilíbrio. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado, muito obrigado mais uma vez reiterar a disponibilidade total de agendamento nesta fase difícil dos agendamentos nesta Comissão e nesta Assembleia. Foi um grato prazer contar com toda a colaboração do Gabinete da Sra. Ministra e da Sra. Ministra em particular. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos. E fica assim concluída esta audição a requerimento do Bloco de Esquerda. Boa tarde e iremos continuar a nossa sessão, mas despeço da Sra. Ministra e do Secretário de Estado. Boa tarde e muito obrigado.